Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Senhoras e senhores, em continuidade ao segundo dia do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, apresentamos a segunda Conferência Magna de título Há décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. Convidamos o presidente do Conselho Seccional da OAB Piauí, Dr. Celso Barros, como presidente da mesa. Dr. Celso Barros, advogado, procurador do Estado do Piauí e membro da Academia Brasileira de Letras. Como palestrante, convidamos o Dr. Silvio Meira, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, fundador do Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, cientista-chefe da Digital Strategy Company, professor extraordinário da Caesar School, professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, fundador e presidente do Conselho de Administração do Porto Digital e membro dos conselhos CIT, Magalu, MRB, BBCE e CAPES. Passamos a palavra ao presidente desta mesa, Dr. Celso Barros. Muito bom dia. Com satisfação estar aqui, presidindo essa mesa, com a presença do emérito professor Silvio Meira. Bom dia a todos os brasileiros, advogados e advogadas, estudantes de direito, aos funcionários da OAB que estão proporcionando essa logística toda, ao presidente Felipe Santa Cruz, aos diretores, aos conselheiros, enfim, a todos os advogados e advogadas do sistema OAB. Essa palestra de hoje do professor Silvio Meira, com certeza, ela nos faz elaborar uma linha de raciocínio do que justamente nós estamos vivendo, professor, nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias. Certamente essa inovação que houve, forçada em todo o país, mexeu com todos os nossos paradigmas, com os nossos valores, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, e eu creio que, inclusive, professor, irá mexer com o nosso futuro. Nós tivemos um presente abruptamente modificado, cujas projeções, nenhuma delas em todo o mundo tinha essa perspectiva de mudança radical, e agora também eu creio, professor Silvio e amigos de todo o país, que o nosso futuro também deve ser revisto. Nós devemos ter uma projeção em todas as áreas, na área social, na área tecnológica, na área jurídica, notadamente, e que o pós-pandemia também é algo que nós devemos nos preocupar, porque certamente muitas das nossas concepções irão irradiar outros valores, irão irradiar novos mecanismos tecnológicos de direitos humanos também, enfim, tudo isso deve ser revisto a partir desse momento, daquele marco que foi lá no mês de março no nosso país. Então, professor Silvio Meira, a satisfação de estar aqui, eu que sou piauiense e sei que o senhor também é nordestino da Paraíba, são estados que têm na OAB uma forte, edificante entidade para a sociedade, assim como em todo o país, e estamos muito satisfeitos em o senhor estar aqui brindando o nosso evento. Por favor, professor, com a palavra de Vossa Senhoria. Muito obrigado, doutor Celso, obrigado a todo mundo, obrigado à OAB pelo convite para estar aqui hoje, Rony, da OAB Pernambuco, em especial, que foi a pessoa que conduziu o meu caminho para estar aqui hoje. Eu vou compartilhar uns slides e a gente vai desenhar, ou vai tentar desenhar um cenário do que está acontecendo e levando em conta, talvez, o que está acontecendo há décadas, de mais de uma forma, para a gente entender de uma maneira mais profunda, no tempo que a gente tem, que não é muito, o que está acontecendo, tá certo? Então, esse é o meu cartão de visitas, eu sou @CRLM no Twitter, a maior parte das coisas que eu vou falar aqui já acontece lá o tempo todo,
Como foi dito, eu sou o cientista-chefe da TDS Company, que é esse endereço aqui, e professor extraordinário da Caesar School. Se a gente refletisse sobre o mundo há algum tempo já, o que estava mudando? O que já estava mudando? Essa é a Billie Eilish. Ela ganhou 6 Grammys com menos de 20 anos de idade, compondo no quarto, com um conjunto de equipamentos de som e gravação que custa cerca de $1.000, que é muito menos do que o preço do microfone de certos cantores pop que a gente conhece e o microfone que eles levam ao palco. Ela é um representante da geração Z, os nativos digitais. Aqueles que compartilham conteúdo são muito mais tolerantes à raça, a gênero, ser único para eles é o que importa. Eles são mais responsáveis, têm muito mais acesso à educação e aprendem sozinhos na rede, são empreendedores e seus ídolos fundaram alguns negócios dos mais radicais ao nosso redor, admiram coragem, empreendedorismo social e o modelo de vida deles é eu sou o que eu faço, meus valores são fundamentais, as relações são baseadas em confiança, o modelo de negócio que os atendem é dinâmico, eles querem e precisam, e nós precisamos entregar um marketing personalizado, e eles entendem de sinais fracos ao redor. Se a gente fizer as contas, em 2027 haverá 6 gerações vivas no planeta. Da geração silenciosa, que nasceu antes da Primeira Guerra Mundial, a geração entre a guerra e 1964, os baby boomers, eu faço parte dela, tenho 65 anos, e a geração X, que nasceu até 1980, serão 2,4 bilhões de pessoas. Os millennials, os Z e os alfa, serão 4,2 bilhões de pessoas só entre millennials e Z, e mais 1,5 bilhão de alfas nascidos depois de 2017. Até mais ou menos 1975, quem chegou à internet com 20 anos de idade, a gente pode dizer que a gente tem pessoas analógicas. Se você encontrou a internet com 20 anos de idade, muito provavelmente você pôde aprender a ser um nativo digital a partir dali, de dentro do seu curso universitário ou do começo da sua carreira em algum lugar. Mas a partir de uma certa data, quem nasceu a partir de 1980 e alguma coisa, de 90 e alguma coisa, já nasceu digital mesmo. E tem muita coisa mudando quando a gente olha para esses que são digitais e capturam o mundo com seus próprios olhos. Por exemplo, eles são 3 vezes mais dispostos a tirar dinheiro do bolso, a gastar mais, comprando produtos que têm menor impacto ou nenhum impacto ambiental, e eles são representados globalmente por uma pessoa da Suécia, a Greta Thunberg, que virou um ícone dessa revolução da extinção. E por que a gente fala de revolução da extinção? E por que, em particular, a geração Z fala disso? Porque talvez eles tenham aprendido a ler gráficos, que muita gente antes deles não aprendeu. Isso aqui é a mudança de temperatura na Terra de janeiro a maio desse ano em relação à média entre 1951 e 1980. Vejam que tem regiões onde a temperatura média está 10 graus acima da norma de 30 anos entre 1951 e 80, e este mês de junho, em Verkhoyansk, na Rússia, na Sibéria, na realidade, a temperatura chegou a 38 graus, que é 18 graus acima da norma da região para o ano. Verkhoyansk, como vocês estão vendo, está dentro do Círculo Ártico. Como boa parte da Groenlândia, que alguns, em alguns países, achavam que era uma fazenda que estaria à venda e poderia ser comprada, também está. A Groenlândia, para a gente ter uma ideia, tem 2.166.000 quilômetros quadrados, 1.700.000 dos quais está debaixo de gelo, em montanhas que chegam a 3 quilômetros de altura de gelo. A Groenlândia tem 2.850.000 quilômetros cúbicos de gelo. Se a gente quiser comparar, Itaipu tem 23 bilhões de metros cúbicos de água, ou 29 quilômetros cúbicos de água, o que quer dizer que a Groenlândia tem cerca de 100.000 barragens de Itaipu de gelo. E a Groenlândia está derretendo 2 vezes mais rápido do que estava há 40 anos. Se a Groenlândia derreter, tem uma surpresa para a gente. Tem 7 metros de aumento do nível do mar em cima da terra, na Groenlândia. É água que vai sair da terra para a água. Se isso acontecer,
nós temos um grande problema. Por isso que a geração Z está preocupada e está tentando ensinar a gente uma lição que a gente não aprendeu nas gerações mais antigas, dizendo que não é mais possível ter negócios como a gente sempre fez, que ao invés de mudar o sistema para viver de uma forma alagada, talvez, a gente devia mudar o sistema e não o clima, e viver de uma forma mais equilibrada. Ainda por cima, no mundo lá fora, está rolando uma transformação digital. O que é isso? É a combinação de inovação, da mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, sobre plataformas, sobre sistemas que habilitam a gente a realizar a construção, a distribuição, a captura de valor em cima de plataformas digitais, combinado com a mudança na forma, no conteúdo das decisões estratégicas das organizações. A combinação de inovação digital com transformação estratégica é o que a gente chama de transformação digital. Se vocês apontarem seus leitores de código QR nos seus smartphones para esse código QR aqui, detrás disso tem o link para um documento que a gente escreveu na Digital Strategy Company sobre o que é isso e como fazer para chegar lá. Definindo numa frase essa história, transformação digital é a mudança radical no suporte aos processos de criação, entrega e captura de valor em todos os tipos de organização, com as bases analógicas ou analógicas digitalizadas, aqueles sistemas de informação que vieram sobre os processos que já existiam, o PJE é um caso deles, sendo trocados por plataformas digitais em rede que redefinem a vasta maioria dos mercados. É como a gente saísse de bibliotecas para leitura em smartphones. Isso está acontecendo na prática há pelo menos 25 anos, mas mais intensamente há pelo menos 10. Nesse mundo digital que a gente está conversando, a revolução pode ser medida, por exemplo, em números da comunicação instantânea. Em média, no mundo, só em WhatsApp, a gente tem cerca de 50 mensagens por usuário por dia sendo enviadas, não recebidas. Em Israel, um estudo recente detectou 145 mensagens, em média, por dia, 38 transmitidas e 107 recebidas em cada smartphone, com a maioria das mensagens, 58% sendo respondida em menos de um minuto. 58% sendo respondidas em menos de um minuto. Isso que nos dá essa sensação de um mundo em tempo quase real, com todo mundo conectado, em todo lugar, o tempo todo, e um aumento de tráfego da internet de cerca de 3 vezes em 5 anos, de 2016 até o previsto para 2021, e 7 vezes no móvel. Com esse ano, a gente estando da ordem de 190 exabytes por mês. 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão de exabytes, ou se a gente quisesse fazer a conta em fotos equivalentes de celular, 63 trilhões de fotos por mês trafegando na internet, equivalentes ao tráfego, se a gente medisse assim. Mas mais impressionante é a quantidade de contatos que a gente realiza por pessoa conectada por dia. Era alguma coisa perto de 300 em 2010, é alguma coisa 5 vezes maior hoje, 1.426, dos toques do meu smartwatch, do meu smartphone, da porta do carro, dos faróis de trânsito, assim por diante, e daqui a 5 anos vai ser alguma coisa como um contato a cada 18 segundos, praticamente 3 vezes mais do que... Nesse mundo que já estava conectado desse jeito, há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas inteiras acontece. Um dia, a gente acordou e tinha Covid-19. Como é que a gente representa isso na rede? No Brasil, se a gente somar o tráfego de todos os pontos de troca de tráfego da internet, até o começo de Covid-19, no meio de março, a gente tinha 5,5 terabits por segundo de dados trafegando na rede brasileira. Logo depois de Covid-19 se sentar no Brasil e fechar os ambientes físicos e a gente passar a trabalhar em rede, a gente passou a alguma coisa como 7,7 terabits por segundo de tráfego nos pontos de troca de tráfego da internet brasileira, num crescimento abrupto de 28,5%, que se mantém até agora. Essa é a nova média de tráfego no Brasil. Esse é o novo normal. No mundo, se a gente quiser comparar o efeito inverso, 76% das cidades, em 6 de abril, tinha o tráfego 40% menor do que a norma e
alguma coisa como 40% das cidades tinham um tráfego 60% menor do que o seu normal no pico global da pandemia. Essas mudanças que a gente está vendo aqui são mudanças para sempre. Tem um estudo com 14 mil clientes e 1.500 empresas nos Estados Unidos que mostra que pode estar havendo uma mudança de um comportamento para o modo primeiro digital, digital first, e esse conjunto de mudanças talvez tenha acontecido em apenas 90 dias. 52,1% dos consumidores diz que seu comportamento de olhar e começar suas transações na rede foi alterado para sempre. As pessoas acham que algum normal está lá no primeiro trimestre de 2021, o que dá muito mais tempo para a gente se educar no digital e com o digital para fazer coisas a partir dele, e 40% das pequenas e médias empresas não sabe se vai chegar inteira lá nesse futuro, no primeiro trimestre de 2021. São dois impactos. As pessoas se movem para o digital e as empresas analógicas, ao mesmo tempo, têm uma dificuldade muito grande de ir para o digital. Se a gente quiser medir isso em números no Brasil, o varejo digital de alimentos e bebidas cresceu 295% em abril e 334% em maio. Se essa revolução digital de abril e maio ficar, o que ela vai mudar? Ela vai mudar o supermercado. Por que deveria e por que não deveria mudar? Isso é uma foto do primeiro supermercado que a gente conhece. É o Piggly Wiggly, em Memphis, no Tennessee, foi fundado em 1916. Essa é a foto mais recente dele, de 1918, uma foto que tem 102 anos. Vejam que ele é exatamente igual aos supermercados contemporâneos que a gente conhece, incluindo o caixa como pessoa e a fila do caixa. E as sacolas de compra, que eram mais sustentáveis lá atrás e causavam menos impacto ambiental do que as sacolas de plástico de hoje. Talvez isso tenha que mudar mesmo e talvez isso vá mudar para o digital e rapidamente. Mas se a gente olhar o digital como um todo, digital, varejo digital, de todas as coisas, o que foi que aconteceu no Brasil em abril e maio? Os pedidos cresceram 98%, 133% em relação aos mesmos meses de 2019 e a receita cresceu 81% e 127% em relação a abril e maio de 2019. Para a gente ter uma ideia do que é que significa, se só metade desse crescimento sobreviver à volta ao novo normal depois de Covid-19, se é que vai haver um novo normal depois disso, a gente terá avançado com Covid-19 esse ano 5 anos de crescimento do comércio eletrônico no Brasil. Isso não é pouco, porque já vinha crescendo alguma coisa da ordem de 10% por ano. Se a gente crescer de 3 a 5 anos, 3 talvez seja a perspectiva mais pessimista e 5 a mais otimista, a gente terá dado um salto significativo nos costumes, nos hábitos das pessoas, porque não tem nenhuma tecnologia nova por aí. Todas as tecnologias que a gente está usando já estavam aí, já estavam disponíveis. Inovação é mudança de comportamento das pessoas, dos agentes no mercado, como consumidores e fornecedores de qualquer coisa. Para a gente ter uma ideia, até a pandemia, 10 mil novas lojas digitais eram criadas no e-commerce brasileiro todo mês. Do começo da pandemia para cá, nos 90 primeiros dias, para a gente arredondar, foram criadas 135 mil lojas digital, o que é mais de 1.000 lojas por dia. Isso é muito mais do que 3 vezes o número de lojas que estava sendo criado normalmente no e-commerce brasileiro. O nosso consumidor, assim como o consumidor de muitos países do mundo, também vai ser digital first depois de Covid-19. Mas será que muita coisa muda mais radicalmente? Será que a gente vai viver uma vida com filtros daqui para frente? Se a gente olhar lá para Taperoá, no interior da minha Paraíba, nessa foto de Léo Caldas, essa é a farmácia do SUS. Não é nenhuma novidade que pessoas treinadas como as farmacêuticas estejam usando máscaras. Mas é novidade que todas as pessoas na rua estejam usando máscaras. Esse é o sertão da Paraíba. E é ainda mais impressionante que essa senhora esteja usando luvas também. No interior, no sítio Alcauã, os funcionários da Secretaria de Saúde estavam usando EPI, equipamentos de proteção individual. Até aqui, nada de novo também. Eles também foram treinados para fazer isso. Mas na fazenda Carnaúba, onde hoje se foi Manelito Suassuna,
um dos heróis da luta pelo semiárido nordestino. Presto aqui minhas homenagens a Manuel Dantas Vilar Filho, que tocou a Fazenda Carnaúba durante décadas e ensinou a muitos como conviver com a seca do semiárido, que é uma seca de todo ano e não uma seca de vez por outra, como muitos pensam. Na Fazenda Carnaúba, as pessoas estão de máscara, surpreendentemente, tangendo o gado no campo. Assim como em Fortaleza, na fila. Não se está mantendo uma distância mínima recomendada, mas, como vocês podem ver, o brasileiro sabe fazer as coisas quando precisa fazer as coisas. Será que isso são sinais, não de um novo normal, mas de novos normais? A revista Político, com essa capa daqui, colocou o seu título como sendo, em abril, coronavírus vai mudar o mundo permanentemente. Aqui está como. E convidou 34 pensadores a dizer como era que o mundo ia mudar. E eu não gostei exatamente de nenhuma das mudanças propostas, porque eles têm muita certeza, cada um deles, no seu ponto de vista, sobre como é que vai mudar. Eu prefiro a opinião de Paul Collier. Como é que a gente vai viver daqui para frente? A única resposta honesta talvez seja, eu não sei. A gente vai ter que tentar, errar, aprender, experimentar. Vão ser muitas mudanças, como o Celso disse. Talvez a gente não saiba ao certo nenhuma delas. Mas a gente sabe de uma coisa. A direção da história já estava apontando para alguns lugares e essas direções e seus vetores vão se acelerar e talvez muito. O que está acelerando agora? Sabe aquelas últimas décadas que a gente falou que não tinha acontecido nada? Estava acontecendo sim. Desde 1970 havia redes digitais privadas dos bancos e das empresas aéreas e governos. Desde 1990 era possível fazer negócios em rede. Desde 1995, com a internet comercial. O primeiro e-commerce é de 1994. A ideia dos ecossistemas digitais e das nuvens, para a gente virtualizar aplicações e hardware, inclusive, é uma ideia do começo da década de 2000. A Amazon AWS é de 2006. A ideia e o conjunto de processos e as estratégias para a transformação digital é desta década, do começo dela, de 2010, a criação de ecossistemas digitais através de negócios inovadores. E nós estamos indo para negócios de classe global, integrando as maiores e as menores organizações do mundo em plataformas de negócios digitais. O que aconteceu agora, em março, no mundo quase todo, foi que esses muitos anos de transformações digitais que vinham acontecendo causaram um apocalipse digital e fizeram um download de 25 anos de futuros digitais em algumas semanas. E pessoas, e empresas, e cidades, e organizações, às vezes países inteiros, tiveram que aprender em velocidade de crise. O que é isso? É uma espécie de um 5E. Entender novos contextos digitais para as pessoas, para as empresas e governos. Educar-se, aprendendo, desaprendendo e reaprendendo sobre tudo e todos, porque muita coisa mudou ao mesmo tempo. Executar tudo o que você tinha que fazer para os outros, por e para todos, e ao mesmo tempo escalar, porque de repente muita gente estava precisando de você no digital. Não era nenhuma nem duas pessoas. No Magalu, a gente lançou o parceiro Magalu em 2 semanas. Isso era um projeto que ia levar 6 meses, e em mais 6 semanas a gente tinha 150 mil lojas e vendedores dentro dessa parte do Magalu. Se a gente tivesse feito para 1.000 pessoas, tinha dado completamente errado. Tinha que fazer para centenas de milhares, e é isso que a gente chama de escalar. Mas, acima de tudo, a gente tem que evoluir tudo, o tempo todo, e em velocidade de crise, o que quer dizer ao mesmo tempo agora, porque digital é um fluxo. Quando alguém instala, promove, publica alguma coisa na rede, a rede toda muda. A rede muda com todo mundo programando a rede o tempo todo. Isso é uma ruptura radical? Eu acho que não. Muita coisa do que está acontecendo já vinha acontecendo em alguma escala. Mas haverá rupturas, e haverá rupturas talvez dramáticas para muita gente, como o fim do touch. Ao invés de eu pegar o cardápio, eu vou ler um código QR que tem o cardápio e vou pedir a partir da minha tela. O toque passa a ser meu numa tela que é minha. E a transação vai completar-se inteira dentro da minha tela até que apareça alguém para fazer a comida para mim. Mas mesmo esse alguém, em alguns lugares, talvez esteja em dúvida. Saem os cozinheiros
e entram robôs, como esse, da Yokai, que é, na realidade, um restaurante inteiro onde você pede um ramen e ele faz um ramen a partir de princípios básicos em 45 segundos e não jogando água quente naqueles copos que tem comida desidratada, mas cozinhando mesmo. Será que a gente vai ter robôs que façam saladas com os quais a gente interage a partir dos nossos smartphones? Porque ele não tem interface, de repente ele compõe com cogumelos, alface, tomate e rúcula a salada que a gente pediu e ainda se relaciona com a gente na rede, numa espécie de internet de saladas? Qual que é o futuro da interação nesse contexto? Será que saem as touchscreens, as telas sensíveis ao toque, dos lugares onde a gente é atendido e entra a minha tela, mas mais radicalmente, será que saem as filas e entra online digital para a gente resolver os nossos problemas? Aliás, como é que a gente ainda explica que hoje haja filas, tantas filas em tantos cantos, onde a gente é atendido? Será que é só tecnologia para a gente resolver filas? Será que é só escrever código? Não, não é só escrever código. Para resolver filas, interações e relacionamentos, é preciso muito mais do que tecnologia e investimento. É preciso política, é preciso estratégia. O Brasil, por acaso, tem uma estratégia para a transformação digital, digital, desde 2018. Isso é uma das muitas que foram escritas na última década e meia. Como todas, ela não foi executada. E lá se dizia que pontos fortes do mercado brasileiro eram a dimensão do mercado, o elevado grau de sofisticação dos serviços de pagamento eletrônicos e a existência de serviços de logística sofisticada nos grandes centros do Brasil. Se isso era verdade, como é que essas filas aqui aconteceram no Brasil inteiro, nas grandes cidades, quando as pessoas precisaram do auxílio Covid? Se é verdade que a gente tinha serviços de pagamento eletrônico sofisticados no Brasil, como é que tanta gente foi para a fila e tanta gente lá pegou Covid na fila, com as consequências que a gente bem sabe? Lá em 2018, a proposta do E-Digital era reformular a legislação para usar o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações para expandir o acesso à banda larga e ampliar seu uso, inclusive para acesso e universalização no sistema financeiro. Mas olha o que era que estava sendo proposto em 7 de abril desse ano, quando estava acontecendo aquela fila bem grande que eu fotografei aqui no Recife. Aliás, que eu peguei a fotografia aqui no Recife. As teles estavam propondo usar os saldos do Fistel e do FUST, que juntos têm 115 bilhões de reais, simplesmente para dar um crédito de R$30 para as pessoas entrarem na rede. Isso é incompetência política e estratégica do Brasil. Com os recursos desse fundo, se a gente tivesse trabalhado antes, a gente teria colocado todos os alunos de todas as escolas públicas, de todos os níveis e todos os bolsistas do FIES online, como os alunos das escolas privadas, desde o começo da pandemia. Tomara que, na próxima vez, a gente tenha feito isso, porque essa não é, talvez, a última pandemia. Aliás, se a gente olhar para código e olhar para redes, todo código tem intenção, tem propósito e tem política. 80% da capacidade global de armazenamento e processamento de informação está na mão de menos de 20 empresas. Isso é alguma coisa que a gente tem que se preocupar, deixar de adorar essas empresas e talvez pensar na possibilidade de haver outras redes mais distribuídas, mais democráticas, mais espalhadas no mundo inteiro. E agora, nessa rede pós-Covid-19, a gente deveria ter preocupações, e aqui na OAB a gente devia ter uma preocupação especial, se sai nessa rede privacidade, porque a gente precisou perder um pouco dela para fazer rastreamento, que era absolutamente essencial, mas se entra rastreamento, mesmo sem a gente precisar dele depois de Covid-19. Será que isso fica? Isso pode ser uma ameaça às liberdades individuais, à privacidade de todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. Se a gente olhar por outra ótica, qual será o futuro do trabalho? Será que entra esse artefato que tem mais de 200 anos, o escritório, o Office, e ele sai, o Office, aliás, que é uma coisa que foi introduzida ali antes e durante, principalmente, a Revolução Industrial, e entra o ex-Office, o trabalho em casa, o trabalho remoto, o trabalho em pontos de trabalho distribuídos, sem mudar o papel e as características essenciais do trabalho, a gente ainda pensa muito em termos da Revolução Industrial. Esse aqui é um slide que eu peguei, onde se explica, nos slides seguintes, como montar um aplicativo. Veja que a metáfora de engrenagens da
lâmpada de Edison, das escadas, de gente dando ordens, pessoas carregando coisas para fazer uma montagem, é inteiramente industrial ainda, e a gente está falando mesmo dentro do próprio app de catracas e coroas e engrenagens que seriam digitais, mas que aqui são analógicas, não é? Será que é só a gente botar as pessoas em rede e vir aqui para o Zoom e, de repente, tudo funciona? Será que a gente vai continuar trabalhando em pessoas por hora na economia do conhecimento, da criatividade, da imaginação? Ou será que a gente vai mudar para missões e desafios aliados a propósitos? Será que a gente não deveria repensar o trabalho e ter estratégias para trabalho distribuído, descentralizado, sair de alguém mandando e coordenando todo mundo, para descentralização, para redes que se articulam e depois para uma grande rede distribuída, onde ninguém manda, ninguém controla ninguém, mas as pessoas trabalham por missões, por propósitos, por desafios, objetivos, metas e indicadores? Aliás, o que era que aconteceria se todo mundo fosse trabalhar em casa ou remotamente? A gente, no digital, entende disso, a gente tem essa experiência. Em 1983, cerca de 2.000 funcionários da IBM já trabalhavam remotamente. Em 2009, eram 40% dos 386 mil funcionários da empresa em 173 países. Isso é o maior experimento de trabalho remoto de uma empresa no mundo inteiro. Em 2017, a IBM começou a trazer as pessoas de volta para o local de trabalho e a causa foi os impactos negativos da separação entre as pessoas e, principalmente, da perda das conexões fracas na cultura do negócio. Talvez não vá ser tão bom assim a gente trabalhar remoto ou remoto o tempo todo, principalmente, para sempre, em todos os negócios. Se a gente olhar nas reuniões da gente, e vocês presenciaram múltiplas delas, muita gente não está muito interessada. Tem pessoas com decorações esquisitas e tem pessoas em atitudes esquisitas. Mas, acima de tudo, para liderar, você lidera mantendo contato com a ação que importa. Isso é muito difícil de fazer com empresas grandes, complexas e virtuais. O John le Carré já dizia que uma mesa é um lugar perigoso para observar o mundo. E imagine um mundo visto do Zoom, ou se a gente for participar de outras coisas mais complexas, onde tem pessoas tentando aprender, imagine o aprendizado visto do Zoom ou do Meet ou de qualquer outra plataforma digital na sala de aula. Tem um estudo que acabou de ser publicado agora em julho nos Estados Unidos, com estudantes de 45 universidades, que mostra que 75% dos alunos estão insatisfeitos com a experiência de aprendizado online na pandemia. Projetar a velha aula na web só piora uma experiência que já era ruim. A solução não é trivial, passa por novas formas de fazer o processo de aprendizado se virtualizar, envolve, talvez, de novo, novas estratégias, missões, desafios, gamificação, assim por diante. Pode envolver startups, mas tem uma coisa que a gente sabe: nós não sabemos fazer isso. Precisamos tentar, errar e aprender para, eventualmente, descobrir como. Quase todas as organizações já tinham problemas de reimaginar propósito, identidade, estratégia, negócios e seus modelos e estrutura antes da pandemia. Imagine agora. Quais são as grandes perguntas? O que a gente tem que fazer? Qual seria a nossa estratégia? Se você olhar a indústria, 83% dela diz que vai precisar de mais inovação, mais mudança de comportamento para crescer e ou sobreviver depois de Covid-19. Mas só 56% já fez alguma inovação. Só 37% desses têm recursos marcados para inovação e só 33% têm pessoas para fazer isso. Estamos falando de cerca de 20% das empresas têm pessoas dedicadas à mudança. Se 83% delas dizem que precisam mudar para sobreviver, o desafio vai ser muito grande mesmo para mudar. Qual é a tendência que a gente podia dizer que é irreversível agora? Eu acho que tem uma. Mercados, empresas, times e pessoas estão todas numa transição do físico ou analógico para uma articulação feita por todo mundo do próprio físico, que é habilitado, aumentado e estendido pelo digital, orquestrados no espaço social em tempo quase real. É como se a gente tivesse que articular 3 dimensões, cada uma de 3 dimensões: o físico, o digital
e o social. Esse novo digital é uma grande parte dos novos normais, esse multiespaço que a gente está vendo aqui. Se a gente olhar para ele, a pergunta não é quando é que a gente vai voltar a algum normal mesmo, mas pura e simplesmente de onde, quais são e de onde vêm os novos normais e como a gente se posiciona em pelo menos um deles. E rápido, porque as mudanças estão acontecendo em todos os cenários numa velocidade que a gente nunca viu, desde realocação de capital e pessoas a mudança de modelos de negócios. E a demanda por habilidades digitais, que já era imensa, tornou-se maior, mais complexa e mais urgente, o que eu acho que significa para todos nós aprender no modo ABC, aprendizado baseado no caos. O caos não é o método, o caos é uma licença para cada um de nós aprender do nosso jeito, enquanto tudo muda ao mesmo tempo. Muito obrigado. Perfeito, professor Silvio Meira. O senhor deu uma visão panorâmica do que nós estamos a enfrentar, notadamente na questão da nova era digital. Nós agradecemos muito, professor, a sua presença aqui e vamos ter fé em Deus que nós iremos, com certeza, vencer essa guerra e as suas visões que foram dadas hoje servirão também para todos nós depurarmos essas nossas projeções. Então, gostaria de agradecer, professor, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, a sua presença. Repasso a organização do evento do Conselho Federal do AB. Muito bom dia, professor. Bom dia aos amigos advogados e advogadas. Agradecemos as ilustres participações do nosso palestrante, doutor Silvio Meira, do presidente da mesa, doutor Celso Barros, e informamos que daremos continuidade com a próxima conferência magna. Agradecemos a participação dos senhores e de todos que nos assistem. Muito obrigada.